Peraí, vamos lá. Gente, terminei a última parte falando um pouquinho. Eu ia começar a falar sobre o nível semântico e ia ler o exemplo que o livro traz lá na página 144 e 145. Bom, o exemplo do livro é o seguinte: depois de se fartar com o almoço, Joãozinho exclama: Nossa, fiquei cheio. Não se diz cheio, meu filho, ensinou a mãe. Você ficou satisfeito. Dias depois, o menino tomou um ônibus lotado com a mãe e reclamou: Este ônibus está muito satisfeito, mãe. Por que o livro traz esse exemplo? Porque o Joãozinho, a partir desse ensinamento da mãe, colocou, lembra a nuvem de palavras? E tem os grupos de palavras que a gente entende que são sinônimos e que a gente pode pegar uma entre várias palavras para colocar, para escolher uma dessas palavras para combinar no eixo horizontal. O Joãozinho imaginou que nesse bloco de palavras que ele podia escolher entre cheio e para dizer que uma coisa está muito, sei lá, muito cheia, né, muito com muitas coisas acumuladas, ele tinha a palavra cheio e satisfeito. Ou seja, foi dizendo de forma mais simples, ele entendeu que cheio e satisfeito eram sinônimos, né? Independente da situação. Acontece que ele fez uma combinação em uma situação, daí entra a questão do nível pragmático, que não cabia. Então, o cheio, satisfeito, substitui cheio muito bem numa situação pragmática, por isso entra o extraverbal, né? O lugar onde a coisa acontece, as pessoas que estão envolvidas, posição social, tudo isso. Essa situação de um almoço na mesa, cheio pode ser substituído por satisfeito tranquilamente. A escolha de cheio e de satisfeito é cabível ali naquele contexto, né? Cabe, é aceitável. Agora, numa situação pragmática em que temos ali o, o ônibus lotado, o satisfeito não cabe, né? Cheio não pode substituir satisfeito. Bom, o que ele poderia trocar, escolher no lugar de satisfeito para ser entendido? Ele poderia ter escolhido, por exemplo, lotado, poderia ter escolhido repleto. Então, no eixo das escolhas, ele tinha 3 opções, mas ele não colocou nenhuma delas, colocou uma que estava em outro eixo, né? Não tinha essa possibilidade. E lá na situação de estou cheio de farto, ele poderia escolher satisfeito, poderia ter escolhido empanturrado, estufado, estou farto, né? São outras possibilidades. Então, essa é a ideia. Ele tem várias possibilidades de escolha e escolhe uma dentro do eixo e combina essas palavras. O que isso tem a ver com o nível semântico? E tem a ver com sentido. Então, por que eles colocaram isso aqui? Porque em algumas escolhas não fazem sentido para algumas situações. O nível semântico, então, está relacionado com a análise do sentido das palavras na frase. Quando o Joãozinho colocou este ônibus está muito satisfeito, mãe, ele fez uma escolha que não faz sentido naquela situação pragmática em que eles estavam, Mas aí que tá, o nível semântico está diretamente, na verdade, todos os níveis estão relacionados, mas o nível semântico está muito ligado com o nível pragmático, porque a depender da situação, uma palavra cabe ou não, né? E ela cabe no sentido de faz sentido ou não. Então, o nível semântico tem a ver com o sentido das palavras na frase, no enunciado. E aí, eu acrescentei aqui uma ideia de nível discursivo, porque quando a gente pensa na escolha das palavras, a gente está aqui dando exemplos muito simples, mas na prática, na vida real, isso faz muito sentido e é muito eficaz, principalmente para os mecanismos de comunicação, para as